Saudamos as autoridades acadêmicas aqui presentes, em especial o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito, Mestrado e Doutorado, diretor da área de Conhecimentos de Ciências Jurídicas da Universidade de Caxias do Sul, Dr. Jefferson Dietz Marim. Saudamos e agradecemos a presença online de todos. A edição 2020 da Semana do Meio Ambiente da Universidade de Caxias do Sul tem como tema governança ambiental em um contexto crítico de transformações sociais e políticas relacionadas ao meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável e à economia, que produzem graves impactos na vida contemporânea. A governança ambiental conecta diversos setores da organização social brasileira, interagindo com a inovação do setor produtivo, o estímulo ao consumo sustentável, a remuneração de serviços ambientais, dentre outros programas e políticas capazes de viabilizar a interação sustentável do ser humano com o ambiente. Assim, reunindo pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, pretendemos viabilizar debates em torno de demandas sociais concretas, de caráter global, regional e local, suscitando discussões interdisciplinares características da questão ambiental. A palestra, então, desta manhã, ela será realizada pelo juiz de direito Vancarlo André Anacleto. O Dr. Vancarlo André Anacleto é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, atuando na cidade de Canela e também em substituição na cidade de Bento Gonçalves. É graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Caxias do Sul e professor da Escola Superior de Magistratura do Rio Grande do Sul, a Júris. A palestra de hoje intitula-se Direito Ambiental à luz da jurisprudência. Quem participará como debatedora é a doutora Daniela de Oliveira Miranda, professora da Universidade de Caxias do Sul. Antes de passar a palavra ao palestrante, iremos passar alguns recados de forma breve e também esses recados sempre a gente vai estar postando eles no chat para melhor andamento da nossa palestra online. Então, somente receberá o certificado o aluno que estiver inscrito. E para registrar a presença, esse aluno, então, ele deverá deixar o seu nome no chat após a fala do palestrante. As perguntas, elas devem ser realizadas no chat ao final também da fala do palestrante. Lembramos que os microfones devem permanecer desligados para o bom andamento da palestra. E também gostaríamos de deixar um convite para o 4º Encontro Nacional de Pesquisadores em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, que ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 2020. Maiores informações serão postadas na sequência. Então, passamos a palavra ao Dr. Jefferson Dietz Marim, que fará a recepção do palestrante. Bom dia a todos novamente, agora de maneira formal, né? Cumprimentar inicialmente a organização do evento, né? Hoje os discentes estão aqui representados pela Cláudia Maldaner, que representa não só os discentes de todos os nossos PPGs, né? As turmas de Caxias do Sul, de Bento Gonçalves, de Canela, né? De mestrado, e também a turma de doutorado, ou as turmas de doutorado de Caxias do Sul, mas a Cláudia representa também os inúmeros alunos que nós temos e que são oriundos da Brigada Militar, né, que orgulhosamente nós acolhemos aqui, né, cada vez mais numerosos. Isso demonstra um escopo dos integrantes da corporação de buscar uma qualificação, o que é muito importante para o PPG e também uma via de mão dupla para a própria corporação. Então, aqui os cumprimentos, novamente, à organização desse belíssimo evento, né, ao professor Ayrton, ao professor Clóvis, à professora Fernanda, à professora Alexandre Altman, e, de forma toda especial, aos nossos discentes, que participam ativamente da organização e têm contribuído de maneira decisiva para que o evento tenha pleno êxito. Cumprimentar também a professora Daniela de Oliveira Miranda, nossa parceira desde o início
especialmente dessa turma de mestrado de Canela, que de forma sempre muito solícita, né, tem nos atendido. Então é um privilégio, né, nós também firmarmos essa parceria e lembrar que a promoção, o evento, não é apenas do programa de pós-graduação em Direito, mas sim da área de conhecimento de ciências jurídicas, né, que é dirigida aí pelo professor Edson e que tem a participação ativa de todos os coordenadores dos campos de Canela, de Bento Gonçalves, de São Sebastião do Caí, de Vacaria, de Nova Prata e da sede em Caxias do Sul. Portanto, envolve aí, digamos, todo o arquétipo organizacional da instituição e conseguimos agregar de forma muito feliz esses segmentos para que o evento pudesse ter, então, a sua divulgação potencializada. Por fim, gostaria de saudar de forma não menos especial ao Dr. Vancarlo Anacleto, né, juiz de Direito da comarca de Canela, e também em substituição em Bento Gonçalves, que é onde exerço com maior afinco a minha outra ocupação, com muito orgulho, né, que é o exercício da advocacia, uma labuta revestida, penso, de maiores agruras do que a docência, né? A docência traz muito mais aquele nicho do prazer, da satisfação, né, da reflexão, ao passo que a advocacia ela carrega consigo aquela caliça diária, né, da necessidade de resultado. Então, como processualista que sou, é minha principal área de estudo, penso que é importante, como diria o sempre saudoso professor Ovídio, né, é preciso encostar a barriga no balcão do foro para poder trazer a realidade aos alunos, porque ainda nós temos, com pesar, e temos tentado caminhar num sentido contrário a isso, mas um certo distanciamento da academia em relação à realidade. E a presença de pessoas como o doutor Vancarlo Anacleto aqui, né, que tem esse choque da experiência pragmática, da realidade do direito, tem o escopo também de tentar romper um pouco essa barreira da academia, que por vezes se encastela e se distancia da realidade. E o tema é extremamente propício, né? A análise jurisprudencial, embora nós estejamos aí num sistema de civil law, fala-se hoje numa espécie de comunalização do direito, né? Especialmente por força da incorporação da teoria dos precedentes no novo Código de Processo Civil, né, que tive a oportunidade de discutir uma série de ocasiões com o professor Marinoni, especialmente, que é um dos grandes responsáveis por essa teoria nas bancas de doutorado, de mestrado, nos eventos, né. É uma nova realidade, não é, doutor Vancarlo? Positiva às vezes, negativa outras, mas o fato é que nós não podemos mais pensar o direito apenas a partir do paradigma do civil law, da lei. É preciso, né, acompanhar a evolução dos tribunais, porque, afinal, pelos recursos repetitivos, pela repercussão geral, pelas súmulas, pelas orientações e pelos diversos precedentes estabelecidos no CPC, eles moldam o nosso direito. Então, cumprimentar, dizer que é uma satisfação recebê-lo aqui em nome do Programa de Pós-Graduação em Direito, em nome do curso de Direito, né, e seguramente será uma contribuição decisiva para esse evento que começou lá na segunda-feira com o professor Bessa Antunes e que segue até a próxima sexta-feira. Cumprimentos, doutor Vancarlo, sinta-se acolhido virtualmente pela Universidade de Caxias aqui. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, a convite inicial da capitã Maldaner, a nossa eterna capitã aqui de Gramado. Como todos, pela leitura até do meu currículo aí que a capitã fez, né, eu sou filho da UX, né, eu me formei em Direito pela Faculdade de Caxias do Sul, em Caxias do Sul, onde eu morava,
Então, eu tenho um carinho muito especial por estar aqui com todos vocês. E num primeiro momento, me pegou de surpresa o convite feito, porque eu sou professor da Escola da Magistratura, trabalho com a parte mais do processo civil, assim como o professor Jefferson, atuo na parte de gestão, na parte de inovação, enfim, eu tenho um histórico, digamos assim, na escola, mais ou menos com esse viés, essa parte prática de sentença, questões mais práticas e questões de processo. E daí, direito ambiental me pegou um pouco de surpresa, assim, a capitã insistiu, enfim, falou dessa importância, eu não podia negar o convite dela e não podia negar a oportunidade de estar aqui na UFS falando com todos vocês a respeito disso. É claro que a ideia, o enfoque, eu vou tentar trazer o jogo, digamos assim, para o meu campo, a ideia é fazer uma análise, principalmente de questões processuais que envolvem o direito ambiental. E isso que o professor Jefferson falou na introdução, ele tem toda a razão, e aí já foi 15 minutos da minha fala, professor, o senhor já me economizou. Eu já ia aí mais ou menos por isso aí, começar destacando essa importância, vamos trazer alguns casos concretos sob o ponto de vista do processo civil, na prática forense, né, e trazer ali mais alguns, 2 ou 3 casos ali com jurisprudentes para a gente estudar. O nosso norte é o tribunal, é o STJ, né, nesse sentido, claro, eu vou trazer alguma coisa aqui do nosso tribunal também, mas a ideia é ter uma fala aí em torno de 30 minutos com esse material, analisando isso, umas questões bem práticas para a gente poder desenvolver aí esse tempo que nós temos aqui juntos. Fico muito feliz com a grande participação, aí nós estamos beirando 200, né, inscritos, né, eu vi que ali tem advogados que trabalham por aqui também, a própria professora Daniela, que vai ser minha debatedora também, trabalha conosco aí, e muitos também servidores do judiciário, né, que também me deixam muito feliz, né, um abraço especial para o Volney trabalha lá no tribunal, eu me lembro de uma participação dele, ele é mestrando aí com vocês, a participação que nós tivemos em Brasília, acho que foi o primeiro ano do CNJ, nós fomos lá representar o Tribunal de Justiça do Estado na apresentação de um projeto de processo virtual. Isso foi início dos anos 2000, nós estávamos lá apresentando isso para a ministra Ellen Grace, na época, do projeto que foi desenvolvido aqui no Tribunal. Hoje nós ainda estamos caminhando aí para tentar efetivar o máximo possível isso. Mas um abraço para o Volney, a pessoa de quem eu saúdo todos os nossos servidores da Justiça, que estão aí nesse período trabalhando muito para responder os anseios aí da sociedade. E outro, para encerrar essa parte inicial, né, outra motivação para eu não fugir da raia, digamos assim, nesse convite, foi que eu olhei ali a relação de palestrantes, tinha muito promotor de justiça, né? Não pode, senhora, não vou deixar esses promotores todos aí falando sozinhos, né? Um abraço aí para a doutora Ximena, para a doutora Melisa, aí, especial para o doutor Max, né, que é meu amigo, meu vizinho, meu parceiro de vitórias e títulos lá na Arena também. Então, eu não podia deixar também o Poder Judiciário sem representação. Isso que o professor Jefferson falou, eu penso ser fundamental cada vez mais. Nós tínhamos, desde que eu me formei, há mais de 20 anos, a gente vê justamente esse distanciamento. Nós temos, até por uma questão de Ministério da Educação, enfim, cada vez mais os professores têm a necessidade de ter uma dedicação exclusiva, né, professor Jefferson, para o magistério. Né? Tem que ter mais horas, a pessoa tem que estudar mais, enfim, para ter capacitação para isso, acaba se afastando um pouco da atividade. Isso acaba gerando um hiato entre a academia e a prática forense. Eu penso ser de vital importância isso. E também penso também que o judiciário também deve fazer a meia-culpa também e se aproximar também da academia. Nós tentamos fazer isso, hoje, nesse dia frio, se há uma das vantagens que nós temos aí nessa questão da pandemia, se é que pode ter alguma, né? Hoje nós estaríamos certamente no auditório da UFS, aí em Canela, onde eu já fiz dezenas de júri aí, nessa hora da manhã, no salão, e certamente nós estaremos todos com muito frio aí, né? Ou a gente pode estar em casa, no escritório,
aqui, enfim, mais confortável e participando dessa conversa aí que espero poder corresponder à expectativa de todos. Eu já parto para a apresentação. A Daniela fala alguma coisa ou não? Ou o Dani? Eu posso dar início aqui? Eu acho que... olá, Oi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, eu gostaria de cumprimentar a capitã Maldaner, a gente chama ela de capitã, ela é acadêmica do mestrado, mas não adianta, né? Ela vai ser sempre capitã. Gostaria de cumprimentar o professor Jefferson Marim, o professor Ayrton, agradecer muito pelo convite, a todos os acadêmicos do PPG e da graduação, e um especial abraço ao Dr. Vancarlo Anacleto, que vai hoje nos contribuir aí com a sua palestra, nos abrilhantar, falando sobre direito ambiental à luz da jurisprudência. Eu acho que vamos passar direto, doutor Vancarlo, para que a gente possa depois fazer nossos diálogos aí com o pessoal, tá bem? Dani? Oi. Depois, por gentileza, tu diga, não é uma referência bibliográfica, mas o pintor ou a pintora aí do belíssimo quadro aí que ladeia aí na meu pai, Cleberto Miranda, é artista plástico, tenho diversos quadros lindos dele aqui. Que maravilha, hein? Obrigada. Desculpe aí pela indiscrição. Não, obrigada. Bom, pessoal, como o professor Jefferson adiantou ali, principalmente a partir do novo CPC, que já não é tão novo assim, né? Já temos aí mais de 5 anos trabalhando com ele, né? Nós tivemos uma mudança bem significativa, né, em termos daquilo que deve nortear a aplicação do direito. Né? Elevou-se, então, no direito pátrio, né, a importância da jurisprudência e a necessidade de estudo e observação, então, dos precedentes. Né? Nós temos o nosso sistema... até então não vinha com esse viés, com esse norte, a partir de então, algum momento que já vinha sendo observado, é claro que nós tínhamos as súmulas, nós tínhamos o entendimento predominante dos tribunais, né, e que os juízes efetivamente observavam isso e aplicavam isso, na maioria das vezes, no julgamento dos casos concretos, mas a partir do novo CPC, então, isso ganhou uma importância formal e legal. E vou trazer aqui para vocês, para a gente ir ilustrando essa fala em termos de lei e julgados, para ficar mais fácil o acompanhamento aqui. Vamos ver se eu aprendi aqui a fazer isso. Vamos virar aqui. Agora vai dar. Vou tentar reduzir aqui um pouquinho. Bom, lá no CPC, para a gente ilustrar e ficar bem claro essa necessidade, né, essa normatização dessa questão que envolve a observação dos precedentes, nós temos lá no artigo 489, onde constam os requisitos da sentença, que todos nós sabemos, toda sentença deve ter o seu relatório, a sua fundamentação e seu dispositivo. Nós temos ali um acréscimo com relação ao que vinha no CPC de 73, que fala ali no seu parágrafo 1º, que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, e lá no inciso 6, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação de tal entendimento. Então, falta fundamentação, haverá uma nulidade no julgamento, nesse julgado, se não houver esse enfrentamento. A parte invocou um precedente,
os tribunais têm julgado aquele caso de determinada maneira, e o juiz não vai julgar daquela maneira. Para ele fazer isso, então, ele vai ter que explicar, justificar na sua sentença, na sua decisão interlocutória, enfim, o mesmo os tribunais nos acórdãos, né, a razão disso não ter aplicado. Qual que é a distinção, qual que é a diferença daquele caso que tem sido analisado dessa maneira pela jurisprudência para esse caso concreto que ele está analisando nesse momento? Essa distinção tem que ser feita, então, para não aplicar. Ou, enfim, claro, tem questão a julgados, que já são entendimentos superados, a própria jurisprudência já modificou com relação a isso que a parte está sustentando, então, evidentemente, também vai fazer essa fundamentação aqui, com base, então, no inciso 6 aqui do parágrafo 1º aqui do artigo 489. E também lá no artigo 927 do CPC, tem também mais uma regra, mais uma norma que aponta para essa importância do estudo dos precedentes da jurisprudência nos julgamentos, a partir do novo CPC. Diz o artigo 927 que os juízes e os tribunais observarão os acordos em incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. Então, há necessidade sempre de se fazer, então, essa análise, essa observação, quando a gente for analisar, julgar o caso concreto. O que é importante, então, a gente analisar, a gente saber, não só, evidentemente, no direito ambiental, mas em todos os pontos, em todas as áreas do direito, isso deve ser observado. No direito ambiental, nós não temos súmulas vinculantes, nós não temos uma jurisprudência mais consolidada em termos de recursos repetitivos, mas nós temos, desde 2015, se eu não me engano, né, um ponto bem interessante, que eu até coloquei aqui um endereço para depois, para quem não sabe, não tiver interesse de olhar, né, a jurisprudência em teses do STJ. Esse foi um estudo que foi feito lá pela biblioteca do STJ, né, e consolidou várias teses dividindo por ramos do direito. Nós temos ali o ramo do direito ambiental com 11 teses. Dessas 11 teses aqui, que todas, evidentemente, têm a sua importância, e cada uma caberia uma análise exaustiva, muito mais do tempo que nós temos aqui para conversar, né? Eu vou citar algumas aqui e vou tentar analisar e aprofundar a análise de alguma que eu entendi mais importante com esse viés. Então, eu precisava fazer um filtro, porque nós não vamos poder analisar, enfim, todos os julgados a respeito disso. Então, o filtro que eu fiz foi trazendo isso para o processo civil. Então, nós vamos trabalhar basicamente com a questão de legitimidade, questão de litisconsórcio, analisar as discussões que tem a respeito disso, né? E questão de ônus da prova. Penso que, trabalhando nesses aspectos aqui, nós temos algumas das teses que tratam sobre esse assunto e também alguma jurisprudência mais atualizada a respeito do tema. Eu cito, então, aqui um endereço onde a gente pode encontrar ali as teses, clicando ali, vocês vão chegar direto em todas elas lá. Destaco aqui a tese 1, né, que também é importante, evidentemente, para o nosso processo civil, que se admite a condenação simultânea e cumulativa das obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar na reparação integral do meio ambiente. Então, se discutia isso, bom, eu posso ter esse cúmulo de pedidos nessa ação, pode-se pedir a condenação, mais a obrigação de fazer e não fazer, enfim, isso não se discute mais, isso, a jurisprudência está tranquila com relação a isso, e nas ações civis públicas, nas ações populares, enfim, em que se discute isso, normalmente a gente vê nos pedidos, é uma obrigação de não fazer, obrigação de fazer e uma condenação com relação à necessidade de reparação do dano ambiental que foi verificado, que é apontado ali pelo autor da ação. Também é uma tese 3, que é importante também, e depois, enfim, a gente pode aprofundar a respeito disso, né, que não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, né, não existindo permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas pelo legislador. Então, há discussões assim, bom,
eu adquiri aquele imóvel já tinha uma licença ambiental para efetivar determinada atividade, para fazer determinada construção, só que aquilo que se entendeu, que se definiu, que se autorizou, não era legal. Tinha uma ilegalidade, tinha um problema, enfim, com relação a essa autorização, causando, então, um dano ao meio ambiente, né? Não há esse direito adquirido, né? Mesmo quem começou, teve autorização, teve alvará para instalação, para licença, enfim, para construção, para exercício da sua atividade, isso ao longo do tempo, se for passado, se for analisado, se for verificado, até para o terceiro adquirente, não há que se invocar essa tese do direito adquirido, né? Então, essas teses, e em cima disso, vários julgados que geraram essa tese, apontam, então, para essa definição a respeito desses dois aspectos. O que eu queria tratar com vocês aqui, de uma forma um pouquinho mais aprofundada, diz respeito à questão da legitimidade e litisconsórcio. Uma das teses também aprovadas lá e destacadas pelo STJ, na tese 7, diz que os responsáveis pela degradação ambiental são co-obrigados solidários, formando-se, em regra, nas ações civis públicas ou coletivas, litisconsórcio facultativo. Então, o que nós temos aqui? Duas conclusões básicas iniciais da simples leitura dessa tese, né? Bom, a obrigação solidária, né? Ou seja, o autor da ação, o Ministério Público, uma ação civil pública, por exemplo, né? Ele pode eleger aqueles que ele entende como responsável para compor o polo passivo da ação, né? Não há aqui que se falarem a obrigação de um vai excluir a obrigação do outro. Não, todos são solidários, são responsáveis por aquela degradação ambiental que está sendo discutida no processo. Agora, embora todos responsáveis possam integrar o polo passivo da lide, há um litisconsórcio, ou seja, uma multiplicidade de pessoas compondo o polo passivo, o litisconsórcio passivo, facultativo, né? Não há obrigatoriedade, né, de incluir todas essas pessoas que se apontam ou que se têm como responsáveis pelaquela degradação ambiental no polo passivo. Vai ser uma escolha, né, do autor da ação, enfim, por várias questões, vários fundamentos aí que se possa analisar. Sintetizando o espírito dessa tese 7 aqui, eu trouxe para vocês aqui um julgado do ministro Herman Benjamin, que é apontado aí por todos os estudiosos aí no direito ambiental, né, como um dos principais expoentes no STJ e nos tribunais em geral do direito ambiental, de entendedor e com julgados que sempre tem norteado a aplicação de um direito ambiental de vanguarda. Porque, como todos nós sabemos, né, o Brasil é considerado, em termos de legislação ambiental, né, como um país de vanguarda, um país que tem avançada legislação para proteger o seu meio ambiente. Né, nós temos várias leis, o arcabouço legal aí, a partir da Constituição, na Constituição já previsto isso também, né, que fornece ferramentas aí para a gente lutar e brigar administrativamente, civilmente, criminalmente, pela proteção do meio ambiente. Agora, de nada adianta nós termos todo esse arcabouço legal e constitucional, se na prática, lá nos julgados, nos fóruns, no dia a dia, o entendimento, a interpretação que se faz disso é uma interpretação que não avança, uma interpretação que não efetiva, de fato, toda essa legislação protetiva. Então, nós temos, certamente, no ministro Benjamin, né, um expoente com relação a isso. E a jurisprudência brasileira, ela tem se pautado pela efetiva proteção do meio ambiente em várias ações aí que nós temos visto que
de fundamental importância e norteiam, enfim, outros julgados. Nesse julgado aqui lá de 2009 ainda, resumindo essa questão da obrigação solidária, diz o ministro que, para o fim de apuração do nexo de causalidade do dano urbanístico ambiental e de eventual solidariedade passiva, equiparam-se quem faz, quem não faz, quando deveria fazer, né? A questão da omissão do Estado aqui, por exemplo, né? Que não se importa que façam, né? Questão de eventual fiscalização, quem cala quando lhe cabe denunciar, né? E quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem. Então, penso que nessa frase aqui nós temos bem um resumo dessa obrigação solidária e da possibilidade de busca da responsabilidade de vários agentes que têm alguma participação, que tiveram alguma participação naquele dano, naquela degradação ambiental que nós estamos aí observando e discutindo. Uma questão que se observa, e nós temos aí, analisando, claro, os casos concretos, né, que o litisconsórcio, como diz a tese, de regra, ele é facultativo, né? Agora, isso não afasta, no exame do caso concreto, né, que o juiz verifique a necessidade, naquele caso, né, de que haja, assim, a inclusão de outras pessoas de forma obrigatória no polo passivo da ação, né? Nós temos lá a regra, nós temos lá a previsão no CPC do litisconsórcio, lá nos seus artigos 114 e seguintes, mas falando do litisconsórcio facultativo, do necessário, né? E falando do litisconsórcio unitário. Lá no artigo 116, nós temos que o litisconsórcio será unitário quando, da natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. Quando a decisão for influenciar no direito daquela pessoa, né, para que aquela decisão possa ser válida e ser eficaz perante aquela pessoa, evidentemente ele tem que ter composto o polo passivo, né? Ele tem que necessariamente estar no polo passivo para que então poder sofrer os efeitos dessa decisão contra o seu patrimônio, contra o seu direito, enfim. Um caso concreto que eu destaquei aqui para a gente analisar com relação a isso, acontece, por exemplo, nos loteamentos irregulares, né? Os loteamentos irregulares, normalmente, nós temos ali compondo o polo passivo, né? O loteador, né? Eventualmente, ali, alguma questão do poder público que possa ser colocada ali a sua obrigação, a sua responsabilidade, né? E, via de regra, nós não temos os adquirentes desses lotes, nós não temos as pessoas que compraram esses lotes, até que edificaram, enfim, como uma necessidade de compor o polo passivo nessa ação civil pública que discute os danos ambientais provocados, enfim, ou mesmo a questão do loteamento irregular, parcelamento irregular do solo urbano, né? Porém, como eu falei aqui anteriormente, na questão do litisconsórcio, ele vai se tornar necessário, como no caso citado aqui nesse RESP, aqui, 843-978, teve origem lá em São Paulo. Destaquei aqui, enfim, a parte do julgado, aqui da ementa que nos interessa, aqui em negrito. O que se discutia com relação a isso? Era justamente isso, do loteamento, enfim, dos danos causados com relação a isso, e se os adquirentes desses lotes precisavam compor ou não o polo passivo. O que entendeu o STJ nesse julgado? Que destacou, evidentemente, que a responsabilidade ela é solidária, né? Se entender que aquela pessoa que adquiriu o lote e edificou naquele lote também praticou dano ambiental, ela pode, por escolha do autor da ação, compor o polo passivo, não necessariamente no primeiro momento, né? Mas aqui nesse caso, o que aconteceu, né? Os dois recorridos, eles vieram, segundo os autos, construindo nos lotes, aparentemente eram os únicos que estavam fazendo isso,
constatação que amplia, sem dúvida, o dano ambiental causado pelo loteamento e os transtornos em agentes diretos de degradação ambiental. Então, nesse caso, se a ação fosse julgada procedente, seria impossível, em vista das peculiaridades do caso, cumprir o pedido da petição inicial. O que pedia a ação civil pública aqui na sua inicial? Que retornasse toda a gleba ao estado anterior, desfazendo-se pontes, estradas, construções. Então, isso não seria possível sem afetar frontalmente e diretamente os interesses dos recorridos adquirentes desses lotes. Então, nesse caso concreto, diante da natureza da relação jurídica, né, tanto no plano da eficácia da coisa julgada, da solidariedade pelo dano ambiental, quanto da indivisibilidade do objeto, é inevitável aqui o reconhecimento do litisconsórcio. Então, é importante ter, nós temos atenção nesse caso. A regra, a tese firmada pelo STJ é essa. A obrigação solidária, litisconsórcio facultativo. Mas nós temos que examinar em cada ação, em cada caso concreto, vislumbrando, digamos assim, concretizando eventual procedência dos pedidos iniciais, como que nós vamos efetivar isso no mundo concreto, no mundo dos fatos, né? Isso vai afetar terceiros, não vai afetar, há direito de outras pessoas que vão estar aqui sendo afetados, sendo discutidos. Então, se a resposta for afirmativa, vamos ter que trazer essas pessoas para o processo, permitindo, então, evidentemente, o contraditório e a ampla defesa para que se possa, então, ter um julgado eficaz e que tenha os efeitos da coisa julgada com relação também a eles. Bom, outro fator que é importante também é uma das teses do STJ, lá na tese 9, é a questão da obrigação do adquirente. Então, nós temos na tese 9, a obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta a natureza própria rem dessa obrigação, né? Então, aquele que adquire um imóvel, ele também vai assumir esse passivo ambiental que eventualmente pode ter ocorrido ali, né? Isso nós temos na tese, e nós temos bem claro aqui nos julgados, como nesse RESP aqui, 105.6540, de origem lá em Goiás, que na parte que interessa para o nosso tema de discussão aqui no ponto 2, né, diz que a responsabilidade do adquirente de imóvel já danificado, porque independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade por esses danos. Evidentemente, né, que essa responsabilidade, né, ela é solidária, e aqui ela pode ser vista sob o ponto de vista não apenas solidário, mas também subsidiário, né? Digamos que imputada essa responsabilidade aqui para o adquirente, ainda que ele não tenha sido o causador desse dano, ele tenha que repor, enfim, que compor esse dano ambiental, ele pode, evidentemente, depois numa ação própria, discutir isso contra aquele que ele vendeu esse imóvel com esse passivo ambiental e todas as consequências daí advindas com o ressarcimento, enfim, ou eventualmente até questões que possam influenciar no próprio contrato que foi firmado entre eles, depois em ação própria, claro, respeitados aí os prazos prescricionais, eventual prazo decadencial, também da mesma forma. Esses julgados, eles vêm fundamentados, né, na Constituição Federal, lá no artigo 225, parágrafo 3º, né, e na própria lei que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, né, que diz que a imposição ao poluidor, ao predador, da obrigação de recuperar e minimizar os danos é ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, dando essa responsabilidade ampla a todos os agentes que contribuíram para esse dano ambiental. Passando aqui essa questão da tese 9, que fala, enfim, sobre essa obrigação,
o fundamento legal também, outro que eu queria trazer, que nós encontramos nesses julgados, está lá no Código Florestal, né, no seu artigo 2º, parágrafo 2º, que diz que as obrigações previstas nesta lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural, aqui no caso. Então, essa é a obrigação, e o novo proprietário assume o ônus de manter a preservação, tornando-se responsável também, não só pela obrigação de não fazer aqui, né, ou de fazer, mas também pelo pedido de eventual condenação para reposição de eventual desmatamento, por exemplo, de eventual dano ambiental que tenha ocorrido a respeito, então, naquele imóvel que ele adquiriu. Outra questão que também diz respeito à legitimidade, e também diz respeito aqui à responsabilidade e, eventualmente, também à formação de consórcio, está na tese 8, que fala da responsabilidade do Estado. O Estado aqui, evidentemente, lato sensu. Diz a tese 8 que, em matéria de proteção ambiental, a responsabilidade do Estado, quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou agravamento do dano causado. Então, essa responsabilidade do Estado, também ela vem naquela vertente da tese anterior da responsabilidade solidária, né, e também pode ser incluído aqui no polo passivo de eventual ação que se discuta isso. Né? Por vezes, nós vamos ver também aqui em alguns julgados, acontece do ente, do município ou do Estado, né, não compondo o polo passivo, serem, como prevê a lei da ação civil pública, né, enfim, serem notificados da existência dessa ação, para virem dela participar e acabar compondo também o polo ativo dessa ação, né, para buscar, enfim, o ressarcimento desses danos, enfim, essa correção, essa proteção aqui do dano que teria sido causado aqui por esse terceiro. Né? Mas há essa dupla possibilidade, digamos assim, né, do Estado compor o polo passivo ou mesmo compor o polo ativo, dependendo da situação. Né? O que nós temos aqui, também num julgado aqui do STJ, no julgado mais recente, que nessa ementa aqui, penso que sintetiza bem essa ideia que é importante nós compreendemos a respeito da obrigação do Estado nessas ações que discutem direito ambiental. A administração é solidária, objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos da Lei 6938 de 81, por danos urbanísticos e ambientais decorrentes da omissão de seu dever de controlar e fiscalizar, na medida que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação, tudo sem prejuízo da adoção contra o agente público relapso ou insidioso das medidas disciplinares, penais, civis e no campo da improbidade administrativa. No caso de omissão de dever de controle de fiscalização, a responsabilidade ambiental solidária da administração é de execução subsidiária. E aqui vem um outro aspecto que é importante destacar. Né? A obrigação aqui ela é subsidiária, ou com ordem de preferência, que é, evidentemente, a característica da obrigação subsidiária. A responsabilidade solidária e de execução subsidiária significa que o Estado integra o título executivo, sob a condição de, como devedor reserva, só ser convocado a quitar a dívida se o degradador original, direto ou material, o devedor principal, não o fizer, seja por total ou parcial exaurimento patrimonial, ou por insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, inclusive técnica, de cumprir com a prestação judicial imposta, assegurando sempre o direito de regresso, com a desconsideração da personalidade jurídica, se for o caso. Né? Ao acautelar a plena solvabilidade financeira e técnica do crédito ambiental, não se insere entre as aspirações da responsabilidade solidária e de execução subsidiária do Estado
sob pena de onerar duplamente a sociedade, romper a equação do princípio poluidor-pagador e inviabilizar a internalização das externalidades ambientais negativas, substituir, mitigar, postergar ou dificultar o dever, a cargo do degradador material ou principal de recuperação integral do meio ambiente afetado e de indenização pelos prejuízos causados. Como consequência da solidariedade e por se tratar de desconsórcio facultativo, cabe ao autor da ação optar por incluir ou não o ente público na petição inicial. Uma discussão que nós temos muito em preliminares de ações civis públicas é justamente quando o demandado, o réu aqui apontado como responsável pelo dano urbanístico ambiental é citado, ele vem em resposta e em preliminar alega justamente a necessidade de formação do litisconsórcio com a inclusão do município, do Estado, enfim, no polo passivo. Como nós vimos nesse julgado aqui, o litisconsórcio, a formação, ela segue facultativa e a obrigação se caracterizada em havendo obrigação, ela é solidária, mas ela é aquela obrigação que se chama de obrigação reserva, né? Na impossibilidade do devedor principal dar cumprimento àquilo que for determinado judicialmente, então se faz essa questão da busca então da efetivação daquele julgado contra o Estado. Acelerando um pouquinho aqui, que eu já estou com o tempo decorrido, mais do que eu pretendia, e nós temos ainda mais algumas coisas pela frente. O próximo julgado que mais ou menos repete isso, né? Depois eu vou deixar esse material à disposição aí para quem tiver interesse, fica aí acho gravado também aí na plataforma, né? Mas todas essas questões tratam a respeito disso, envolvendo então a questão da responsabilidade do Estado. O último aspecto, então, o último ponto que eu queria tratar com os senhores aqui, com vocês, diz respeito ao ônus da prova. E aqui também, evidentemente, uma maneira mais citando essa questão das teses, trazendo alguns julgados, né, sem a necessidade, até o aprofundamento que seria importante fazer com relação aos princípios que regem o direito ambiental. Essa questão doutrinária, essa questão desses estudos mais acadêmicos, digamos assim, evidentemente nós estamos aqui num curso em que todos vocês poderiam, certamente, os mestrandos aí, os professores, certamente falariam sobre isso e dariam aula a respeito de tudo isso, como, por exemplo, a questão do princípio da precaução, o princípio da prevenção, enfim, todos esses princípios que regem aqui o nosso direito ambiental. O que eu vou tentar mostrar aqui é a importância, nos casos, na prática, nos casos concretos, da observação, o que implica a observação desses princípios, então, no julgamento dos casos, e aqui, então, encerrando com essas duas últimas teses aqui do STJ e depois alguns casos concretos que tratam sobre isso. A tese 4 do STJ, que destacou, fala que o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo, então, a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. Então, aqui nós temos a determinação num julgado, nas teses aqui do STJ, nós vemos isso em todos os julgados, da inversão do ônus da prova. Por que nós temos a inversão do ônus da prova? Justamente para efetivar um dos princípios do direito ambiental que diz respeito ao princípio da precaução. E lá na tese 10, que é a responsabilidade por dano ambiental, ela é, como todos nós sabemos também, e aí também vários estudos, doutrina falando a respeito disso, ela é objetiva. E o fato da responsabilidade ser objetiva, como todos sabemos também, e evidentemente, ela tem uma implicação enorme lá na prática, no dia a dia, na análise do processo, na distribuição do ônus da prova. Né? A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, outro princípio aqui, né? Sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato,
sendo descabida a invocação pela empresa responsável pelo dano ambiental de excludentes e responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar. Então, nós temos aqui o risco integral, gerando a responsabilidade ambiental objetiva e aí, evidentemente, também a inversão do ônus da prova, cabendo, então, ao demandado, à parte contrária, a demonstração, né, da ausência aqui desse nexo de causalidade a ensejar a sua responsabilidade por aquele apontado dano. Essas teses nós temos presentes aqui em vários julgados, como esse julgado, trouxe um julgado aqui do nosso tribunal também para mostrar como isso vem daquela fala inicial ali da importância da observação dos julgados, isso vem também refletido lá do STJ aqui para o nosso TJRS. E na parte que interessa na emenda aqui, cuidando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, incide a espécie o princípio da precaução, incumbindo aos réus, então, a comprovação da não ocorrência do dano ambiental, por quanto está em causa a tutela de interesse e natureza coletiva. A fundamentação legal aqui, pessoal, só para a gente não deixar passar isso em branco, né? Nós temos lá na Lei da Ação Civil Pública, na Lei 7347/85, no artigo 1º que, né, essa lei, né, sem prejuízo da ação popular, ela vai regrar as ações, entre outras, do meio ambiente. E lá no artigo 21 da lei diz que se aplica-se a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do título 3 da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Então, lá na Lei da Ação Civil Pública, no artigo 21, ela remete para o CODECON. E lá no CODECON, no artigo 6º, no inciso 8, nós temos que é um dos direitos, então, do consumidor, e aqui, então, se aplica também na ação civil pública que se discute o meio ambiente, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias, então, de experiências. Também, para quem estuda o Código de Processo Civil, a gente sabe, né, que essa questão, no novo Código de 2015, houve uma modificação significativa, né, trazendo a teoria da dinâmica da carga do ônus probatório, né? Não só apenas onde nós temos a expressa previsão legal, como no direito ambiental, como no direito do consumidor, mas também no caso concreto ali, é possível que o juiz fundamente que a prova naquela determinada situação deve ser produzida pela parte contrária, e não pela parte autora, como é a regra no processo. Quem alega, quem entra com a ação, teria que provar aquilo que está alegando, né? Quando há inversão, ao contrário. Então, isso também está presente em outras ações, podendo ser feitas em cada caso, mas no direito ambiental é a regra. E aqui, a súmula 618 do STJ pôs, então, um termo final em qualquer possível discussão a respeito disso, né, colocando que a inversão do ônus da prova aplica essas ações de degradação ambiental. Eu teria também aqui, pessoal, outros casos concretos, mas como eu já passei no meu tempo aqui, a gente vou abrir, acho que, para perguntas, né, professor Daniel? E, enfim, se for o caso, se houver algum tempo, eu falo sobre 3 casos aqui mais práticos e que eu achei interessante trazer aqui para que a gente possa falar a respeito disso. Ok, muito obrigada, parabéns pela tua explanação, foi bem bacana, muito legal. Vamos voltar, assim, a falar os 3 casos finais. Eu vou partilhar com o professor Jefferson que ele quer compartilhar das questões processuais, aí o nosso professor de processo. Então, eu passo de imediato ao Jefferson Marinho. Os cumprimentos aí pela explanação, doutor Vancarlo, acho que realmente ficou muito clara, né, muito produtiva, porque estabeleceu aí os principais parâmetros jurisprudenciais, né, as questões do direito ambiental, atendendo plenamente o objetivo, então, inicialmente, os cumprimentos. Eu vou trazer uma reflexão inicial, doutor Vancarlo, para depois nós também oportunizarmos aí a participação dos presentes, né, que é o principal objetivo, né?
já estamos aí com quase 250, portanto, né, um aumento aí de participações. Então, é importante que nós possamos ouvir também, né, os participantes. Mas nós temos hoje um crescimento do número de princípios, né, isso no direito como um todo. Particularmente no que toca ao direito ambiental, que é um direito intergeracional, enfim, tem toda característica, inclusive constitucional, né, que o reveste, o surgimento de princípios, ele é muito frequente, né? Em relação ao direito processual civil, também nós temos essa tônica, né? Até citar um caso em particular, num debate há cerca de 2 anos atrás, e que depois acabou gerando uma publicação também, né? A doutora Tereza Arruda Alvim Vanbier, que coordena a revista de processo da RT, da Thompson, né, que é uma referência no país, enfim, e uma processualista absolutamente respeitada e decisiva, né, para as bases do processo civil em todo o país. A Escola Paulista de Direito Processual, a PUC de São Paulo, a doutora Tereza escreveu um artigo sobre o princípio da derrota, né, com o objetivo de fundamentar a imposição da sucumbência para as partes, né, que recebem a improcedência total ou parcial. Na época houve uma discussão forte no sentido de que parece, não é o lugar do princípio, né, regular situações e que tem uma disciplina clara da lei. Ora, a sucumbência é ônus realmente de quem é derrotado no processo e parece, não é necessário um princípio, né, para estabelecer isso. Então, tem se discutido muito a ideia de um panprincipiologismo, né, ou de um excesso de princípios, né, até o professor Bessa Antunes, né, trouxe um pouco essa ideia na fala de segunda-feira, o que acaba gerando, buscando ali da filosofia clássica, a ideia de que se tudo é, nada é. Se nós temos uma enxurrada de princípios processuais, constitucionais no direito ambiental, nós acabamos engolindo aqueles princípios que são cruciais e fundamentais para estabelecer um balizamento para as decisões, né? Então, gostaria de ouvir também, nessa visão pragmática do judiciário, de que forma se dialoga com essa grande gama de princípios que nós temos, de proposta de princípios, que muitas vezes é desnecessária, né? Porque nós temos uma regulação clara na lei, né? E por outras, aí que, a meu juízo, né, nasce o grande problema do panprincipiologismo, por outras, acaba fundamentando uma corrente até de decisões contra a legem, né? Que se a lei é clara em decidir, e eu tenho um princípio que venha excepcionar a lei, se começa a ter um risco aí de decisionismo, né? Enfim, então gostaria de lhe ouvir a respeito disso. Muito bom, professor, obrigado pela questão. Penso que a reflexão é de fundamental importância, né? Quem sou eu para discordar da professora Tereza, né? Já conversamos, já tivemos, enfim, na Escola da Magistratura a oportunidade de debatermos a respeito do novo Código de Processo Civil. Professora que merece, como o senhor falou, a respeito de todos nós. Mas eu concordo com o senhor nessa questão que envolve essa quantidade de princípios a causar uma certa preocupação. O operador, falando sobre o ponto de vista da magistratura, do juiz, né, nós vamos analisar o caso concreto, analisando os fatos, analisando o processo, o que vem de prova ali, e eu vou me socorrer, né, na legislação, na Constituição, nas leis especiais, nos códigos, enfim.
ali deve estar a resposta para aquele julgado. Tem que fazer a interpretação da lei, né, encontrando como eu vou fazer esse enquadramento. Evidentemente, há casos que estão numa zona gris, que não há uma resposta direta para isso, e é para isso que serve o judiciário, o julgador, para fazer essa interpretação, e aí sim o faz com base nos princípios que regem aquela determinada área do direito, né? Nós não podemos, penso eu, inverter isso. Porque se eu fundamentar e apontar a necessidade apenas de observar princípios, como nós sabemos, os princípios são amplos, eles muitas vezes são teses, são questões em aberto. E isso tem várias implicações no processo. Uma delas, e que mais me preocupa, é justamente a questão do contraditório e da ampla defesa. Ora, como que a pessoa vai se defender, né, de uma acusação com base num princípio amplo, sem maiores possibilidades de concretamente ser apontado aonde está a infringência daquela sua ação, daquela sua omissão. Isso tem um prejuízo muito grande, né, para quem se defende dentro do processo também. Então, eu penso que nós devemos, sim, evidentemente, ter essas questões dos princípios e serem observados, mas até para que os princípios sejam mais valorizados e sejam melhor aplicados, eles têm que ter uma limitação, penso eu, sim, nessa questão. Mas muito disso, né, por exemplo, essa questão do princípio da derrota, eu penso que ele tem muito mais um aspecto a permitir uma discussão acadêmica, uma discussão, uma tese científica, enfim, do que a própria aplicação, enfim, no caso concreto, onde, como o senhor referiu, nós temos todo um regulamento, e no novo CPC ainda, exaustivo a respeito disso, colocando parâmetros, né, até para evitar aquilo que muitas das críticas que vêm para o judiciário, né, que o juiz faz aquilo que quer, que inventa a decisão, que inventa valor de honorários, que não tem parâmetros, enfim, não pode tudo ser apenas como o juiz entende tem que ser, tem que ter um regulamento, tem que ter um parâmetro. Quanto mais próximo eu estiver de decisões fundadas apenas em princípio, com certeza maior o risco dessas decisões sofrerem essa crítica, né? Perfeito, doutor. Está muito bem posto, né? Essa parametrização é fundamental até para que se vislumbre uma ideia de segurança que é fundamental para o sistema. Antes de nós passarmos para as perguntas aí, conduzidas pela Cláudia e pela professora Daniela, né? Vejo que tem várias aí, a Monique já declinou uma, enfim, né? Não tem como nós deixarmos aí de aproveitar o ensejo para falar do grande problema, da grande catástrofe sanitária que nós vivemos aí, né, que é a pandemia do Covid-19. E nessa linha dos princípios, nós tivemos agora uma decisão recente do STJ, que foi há 5 ou 6 dias, uma decisão monocrática, é bem verdade, né, mas na qual o STJ afirma que não há um princípio do Covid-19, né, que vinha sendo utilizado em algumas decisões, enfim, para excepcionar contratos, né? É evidente que há uma questão de insegurança, de temor, inclusive, né, pelos efeitos na economia, há uma perspectiva de avanço significativo de recuperações judiciais, né, de discussão em relação a contratos de locação, de fornecimento, uma série, inclusive, né, um grande temor que, pelo fato dessa enxurrada de ações bater as portas do judiciário e se tornar uma demanda invencível, né? Porque, de fato, o judiciário não é a panaceia para todos os males e não pode resolver sozinho esse problema da crise econômica gerada pelo Covid-19. Então, uma impressão breve, eu sei que, evidentemente, é um tema horizontal, né? Mas uma impressão breve, como é que o judiciário pode estabelecer parâmetros
para discutir essas demandas nesse período de exceção histórica, né? Afinal é uma catástrofe sanitária de proporções significativas. Não há regulação jurídica para isso, por mais que nós tenhamos, né, uma lei de emergencialidade há pouco tempo aprovada, ela regula algumas questões. Como resolver isso? Mais a título de reflexão, evidente que é uma resposta extremamente complicada, né, doutor? Essa resposta é que todos nós gostaríamos de ter, né, professor? O que eu sinto agora, e participando constantemente aí de reuniões online, claro, com os demais colegas, com o tribunal, com a corregedoria, o judiciário, o que nós estamos nos preocupando muito nesse momento aqui diz respeito à questão da saúde, as demandas de saúde, a questão de garantia de leitos, enfim. Mas é claro que esse aspecto econômico vem surgindo. E nós já temos casos concretos, já temos ações, né? Mas, assim como o ministro do STJ referiu dessa questão da ausência do princípio do Covid, assim, eu, ao menos, nos casos que eu tenho tido aqui em Canela, uma preocupação que eu tenho tomado é embora não haja um requisito, mas eu tenho sempre trazido e indagado o autor da ação se houve uma prévia tentativa administrativa de solver aquele problema. O que a gente tem visto? Os bancos, eles estão sendo mais flexíveis, até administrativamente. Contratos de empréstimo imobiliário da casa própria, por exemplo, a decisão já concedendo moratória por alguns meses. Os bancos estão diminuindo prestações, dando um prazo de moratória para os devedores. Nós temos analisado isso em vários setores da economia e dos contratos. Então, eu penso que ninguém melhor do que as partes entre si, num primeiro momento, conversar a respeito disso. Né? Bom, olha, eu estou com um contrato de aluguel aqui, por exemplo, a minha empresa, o meu restaurante não pôde funcionar, não porque eu não quis funcionar, mas por um ato do príncipe, como nós chamamos, né? Foi vedado aqui o exercício da minha atividade, eu estou priorizando o pagamento de funcionário, eu não tenho como honrar esse valor do aluguel nesse mês. Bom, o proprietário do imóvel vai conversar com ele, vamos fazer uma negociação, vamos reduzir, vamos dar uma moratória, enfim. Cada um sabe onde aperta o calo, digamos assim. E nesse momento, penso que quanto mais participação, quanto mais as partes conversarem, dialogarem a respeito disso, será muito melhor, porque o juiz, justamente pela ausência de parâmetros, pela ausência de definição, pelas incertezas, pela ausência de julgados, até para dar um norte, o que é viável num aluguel, né, professor? Eu reduzi 50%, eu reduzi 70%, eu suspender o pagamento, né? O que naquele caso ali deve servir de parâmetro? É muito incipiente isso, e isso nos angustia muito. É claro, quando envolve grandes empresas com relação como banco, o banco ficar 1 ou 2 meses, 3 meses sem receber determinado valor naquele contrato, uma impossibilidade comprovada do cliente, para ele não vai ter maiores consequências. É claro, pode gerar essa consequência que o senhor falou, da busca desenfreada pelo judiciário e aí explodir as ações. Mas agora imaginamos que, num contrato de aluguel, o proprietário ele mora numa casa, ele tem aquele imóvel que ele investiu a vida inteira para ter uma fonte de renda. Ele vive da aposentadoria do INSS ali de 3, 4 mil reais por mês, e mais aquele dinheiro do aluguel daquele imóvel, que ele precisa para sobreviver. Então, nessas situações, é muito mais difícil para poder fazer essa avaliação. Quem tem a maior necessidade nesse caso concreto? Então, é muito importante, sim. Eu penso que a magistratura está consciente da ausência desse princípio da Covid aí, a afastar a necessidade pura e simples de observação daquilo que está contratado. Nós temos visto isso com um certo cuidado e considerando, sim, avaliando no caso concreto, principalmente aqui nos julgados do nosso Estado, do nosso tribunal, que é, enfim, onde eu tenho uma vivência maior e um conhecimento maior. Mas é uma situação extremamente complicada e nós teremos muitos problemas, certamente, nos próximos meses pela frente. Muito bem. Obrigado, doutor Vancarlo. Acho que
É isso mesmo, a grande aposta tem que ser nas composições extrajudiciais, né, nesse diálogo prévio, né, acho que é preciso uma consciência de que o período é exceção e uma colaboração mútua entre as partes, uma comparticipação, né. Esperamos que exista realmente essa solidariedade espontânea, vamos assim dizer, né, e o compromisso da sociedade. Acho que vou passar, então, agora para a Cláudia, para a professora Daniela, para nós passarmos as perguntas dos participantes, ok? Olá, ok. Antes eu gostaria de fazer uma consideração também, pegando o gancho da colocação do Jefferson e do Van Carlo, sobre a importância do judiciário como instituição nesse momento, e não na questão do ativismo judicial, em que nós temos muitos princípios, e isso pode gerar uma questão de ativismo, e inclusive passar por cima de legislações já existentes, mas como no sentido de se fortalecer quando nós temos, por exemplo, uma tentativa política no país de enfraquecer o sistema judiciário, né? Em especial ataques ao STF, ao STJ, e inclusive vindo do ministro do Meio Ambiente, né, do Ricardo Salles, quando numa reunião recente nós tivemos, né, a oportunidade de assistir, em que ele diz para aproveitar a questão do Covid e passar a boiada. Então a minha questão é, qual é a necessidade e qual é a possibilidade do judiciário se fortalecer através da legislação diante disso, para que não haja esse enfraquecimento dessa instituição tão importante no país? Bom, professora, o judiciário, ele se legitima em cima daquilo que ele decide, né? E maior terá legitimidade a sua decisão quando mais claramente forem demonstrados os fundamentos, né, e a análise de todas as alegações que dizem a respeito disso. O momento, como a senhora bem referiu, é extremamente preocupante, né? Nós temos na sociedade, com o apoio de parte do Executivo, ataques gravíssimos a instituições democraticamente estabelecidas, né? Penso, porque eu sou um otimista, né, que muito disso é mais bravata, enfim, e isso tem um foco específico, uma destinação específica, né, e que isso não irá gerar maiores consequências. Mas nós temos que, enquanto o judiciário, pelo menos, nós temos visto nas manifestações da Júris, da Associação dos Magistrados Brasileiros, dos presidentes dos tribunais, do Conselho de Procuradores Gerais da Justiça, nós temos visto manifestações de unidade, de comprometimento, né? Evidentemente que todos nós, inclusive os juízes, temos as nossas contrariedades com algumas posições e decisões do nosso Tribunal Maior, do STF. É importante que a gente veja que o STF, como todos nós sabemos, mas é importante destacar, ele tem sim um viés altamente político, e é essa a base da sua Constituição. No entanto, ele é o órgão maior do Poder Judiciário, né? E as suas decisões, evidentemente, devem ser respeitadas, porque há todo um caminho para que elas possam ser modificadas, se for o caso. Não é da forma como estão sendo colocadas aí, pela noticiários, pela imprensa e vistas aí na reunião que foi referida, que nós vamos encontrar soluções para melhorar aquilo que de ruim há no Poder Judiciário, e nós temos que fazer, sim, meia-culpa com relação a isso. Temos muitos problemas, temos situações que precisam ser revistas e precisam ser modificadas, penso até no critério de escolha, no critério de seleção, enfim, na composição do próprio STF, mas tudo isso se faz a partir daquilo que de bom nós temos na política, na democracia, e não com quebras institucionais, não com bravatas, com ameaças, enfim, isso em nada contribui para o aperfeiçoamento de qualquer instituição. Penso, como eu falei, como otimista que sou, serem mais questões pontuais e bravatas e sem maiores consequências práticas
penso que nós temos uma democracia consolidada, instituições firmes que precisam, sim, serem melhoradas, aperfeiçoadas, mas sempre aí na luta com a democracia, pautando essas mudanças. Perfeito, eu compartilho também das mesmas ideias, e a gente tem visto uma postura do judiciário, embora haja divergência dentro do próprio sistema, mas extremamente democrática. Eu agradeço, então, ao Dr. Vancarlo e vou passar direto à capitã Maldaner para que ela apresente as perguntas que os colegas estão aí fazendo ao Dr. Vancarlo. Obrigada. Então, eu vou chamar o aluno, até porque para ele explicar melhor e ficar mais dinâmico. Nós temos 5 perguntas, então. Eu gostaria de chamar, então, a aluna Andrea Obinger, que ela fez a primeira pergunta, que ela traz um exemplo prático. Então, que ela abrisse seu microfone e se manifestasse. Não sei se ela ainda está no grupo. Sim, bom dia. Então, a minha pergunta para o doutor é em relação ao passivo ambiental. Sabemos que ele acompanha o imóvel, né? Então, na situação que eu tenho real aqui no município, há mais de 30 anos se sabe qual foi a empresa que fez, porque era comum na época se fazer isso também. E então, 30 anos depois, o imóvel foi vendido e o proprietário, ele alugou o terreno. A pessoa que hoje aluga esse terreno, ela quer utilizá-lo. Então, há um tempo atrás, o próprio Ministério Público fez a denúncia desse passivo e hoje existe um processo onde o proprietário do terreno é o réu. E a minha pergunta é, dentro desse processo desse réu, que é o proprietário, tem como citar o causador para, de alguma forma, ele ser solidário? A ideia é dividir a conta, né? Ou a única forma de dividir essa conta seria depois uma ação de regresso, quando termina, então, todo o processo, o proprietário atual poder entrar com uma ação de regresso e cobrar alguma coisa de quem efetivamente realizou a poluição. Obrigado pela pergunta, bem interessante esse caso. Isso nós temos na jurisprudência várias situações como essa. Não há... Como a regra no direito, nesse caso no direito ambiental, é da responsabilidade solidária, mas o litisconsórcio ele é facultativo, não é necessário, eu não tenho nem como trazer alguma daquelas figuras de intervenção de terceiro, né, para trazer esse real causador do dano, pelo que tu estás colocando, né, para participar desse processo. O Ministério Público poderia ter ingressado com ação contra aquela empresa anterior e contra o atual proprietário. Enfim, optou por ajuizar só contra o atual proprietário. Essa ação ela vai ter que ser julgada nesses moldes, sem prejuízo do posterior busca do direito de regresso. O que se avalia, digamos assim? Claro, eu não sou promotor de justiça e nunca fui autor dessas ações, mas a gente consegue verificar na prática, né? O que fundamenta, o que para o processo interessa eu ter ter dois, ou ter mais pessoas compondo o polo passivo? Primeiro, é a questão que diz respeito, a principal questão diz respeito à produção das provas, né? Eu tenho alegações, tenho provas, eu tenho os elementos para trazer para o processo que ficam facilitados se eu tenho a ação contra uma determinada pessoa ou contra outras pessoas, né? O processo, quando ele tem um litisconsórcio múltiplo, como tem mais pessoas compondo o processo, ele também se torna um processo um pouco mais demorado, um pouco mais arrastado, com prazos dilatados, enfim, produção de prova dilatada. Então, ele acaba sendo um processo mais demorado, mais longo do que um processo apenas entre A e B, digamos assim. Então, nessa análise que é feita, o autor da ação, porque a lei e a jurisprudência e a doutrina assim o autorizam, opta por escolher contra qual responsável ele vai ajuizar a ação. E essa discussão toda sobre, bom, quem realmente foi o causador,
o que fez aquela empresa anterior que causou aquele dano que hoje está sendo suportado pelo atual proprietário. Toda essa discussão probatória vai ficar, então, num segundo momento, para um processo entre o atual proprietário e o real causador do dano em uma ação própria. Obrigada, doutor Vancarlo. Andréia, respondeu o teu questionamento? Tá, perfeito, então. Agora eu gostaria de passar a palavra para o aluno Silvio Boeira. Ele faz uma pergunta referente ao vício oculto. Bom dia, doutor, tudo bem? Seria mais ou menos a linha de pensamento, inclusive que o senhor estava explicando em artigo, seria mais ou menos a pergunta da anterior da colega. No caso da inversão do ônus da prova, que o rapaz comprou um terreno e ele veio esse vício oculto, né? Ele não sabia, ele comprou de boa fé. No caso, se ele conseguir provar, ele vai entrar no polo passivo, pode ser chamado o proprietário anterior por ter ocultado esse dano ambiental que existe no terreno, no caso. Ele pode alegar presunção de inocência. Como é que ficaria o procedimento legal neste caso? Bom dia, Silvio. Obrigado pela pergunta. Na mesma linha daquilo que antes foi referido na pergunta da colega, essa é uma discussão que ela não vai ser travada nessa ação contra o atual proprietário. Ele vai ter que arcar com esse ônus, né? Vai provavelmente constatado o dano, a ele vai ser imposta a obrigação. Agora, essa questão do vício oculto, ela vai permitir que se faça que a ação de regresso tenha uma amplitude maior. Por quê? Porque na ação de regresso, que ele for ajuizar contra o anterior proprietário, ele não vai apenas poder requerer que o anterior proprietário arque com aquela despesa que ele teve em razão da condenação na ação civil pública, né? Ele também vai poder discutir a própria contratação, porque se há um vício oculto na formação desse contrato, esse contrato pode ser desfeito, com todas as consequências aí decorrentes, né? Questão de multa, questão de devolução de valores, enfim. Então, se for do interesse do adquirente o desfazimento desse contrato, é uma alegação que ele vai poder trazer, sim, né, nessa ação de regresso. Essa discussão não vai poder ser travada na ação civil pública original, nessa primeira ação contra ele, porque ela amplia a instrução probatória. E isso se quer evitar justamente para dar uma celeridade maior no andamento e na solução desse dano ambiental, digamos assim. Bem, doutor, só mais uma pergunta agregada a essa. O dano moral aí seria o primordial neste caso, né? Como ele não teve culpa, ele era comprador de boa fé, cabe o dano moral aí, né? Silvio, eu vou te dizer, em tese, né, eu teria, em tese, o fato de ele ter respondido àquela ação, daqui a pouco, vamos concretizar algumas questões, assim, bom, aquela ação foi objeto de uma notícia num site, ou saiu no jornal, ou nas redes sociais, esse cara botaram, olha, aquele adquirente ali, ele é um poluidor, ele está sofrendo uma ação porque ele fez uma poluição naquela área, ou ele foi condenado em razão disso, houve uma... Enfim, há possibilidade de, em tese, caracterizar um dano moral a ser ressarcido, então, pelo anterior proprietário, né? Evidentemente, eu não tenho como te afirmar qual o caso que isso vai acontecer ou não, mas, em tese, sim. Até por uma exposição como essa, por exemplo. Ok, muito obrigado, doutor. Doutor Vancarlo, então, dando continuidade, a aluna Monique, ela tem uma questão, só que ela não está conseguindo, está com problemas técnicos, aí eu vou ler para o senhor. Então, diante de um crime contra a Flora, no qual a administração é omissa em relação à denúncia por questões políticas, como fica a responsabilidade e o ônus da prova do agente público, do fiscal ambiental, que fica compelido
a agir diante da negativa de seu superior hierárquico, daí ela coloca entre parênteses o prefeito, no caso, né? Quais provas podem ser aceitas para que esse agente possa afastar sua responsabilidade? Subjetiva, nesse caso. Bom, nesse caso que a Monique trouxe, e agradeço a pergunta, nós estamos falando, em tese, de, no mínimo, uma necessidade de reparar um dano contra fora. Nós estamos falando de improbidade administrativa do chefe do executivo. Nós estamos falando de responsabilidade penal do fiscal. E nós estamos falando da responsabilidade penal do próprio chefe do executivo. Então, nós temos aí uma possibilidade ampla de discussões em juízo a respeito desse único fato. Sob o ponto de vista, primeiro, da ação civil pública que vai buscar civilmente a reparação do dano, o responsável vai ser o proprietário, o causador do dano ali. E aí, eu posso incluir, eventualmente, o município, se ficar demonstrado isso ou não. Na ação contra o prefeito de improbidade administrativa, né, vai ser só o Ministério Público e o agente político. E aí, a alegação de que ele prevaricou ou foi favorecimento político, enfim, tudo isso vai se permitir essa análise da prova nesse momento. Na ação penal contra o fiscal, que me parece ser o foco da pergunta dela, aí é complicado, claro, ele vai poder trazer para provar sua inocência aí, documentos, testemunhas demonstrando isso, mas, por outro lado, ele, como agente, como um servidor público, ele não está obrigado a atender determinações ilegais. Ordens que não estão dentro da legalidade, nenhum servidor público é obrigado a atender. É claro, a Monique pode me argumentar, tá, mas ele é CC, ele está, enfim, numa situação que ou ele atende, ou ele acaba perdendo aquele emprego, enfim, ou aquele cargo, aquela função notificada que ele exerce, que ele recebe. Bom, aí é uma opção da pessoa, né? E a questão que cada um vai ter que avaliar. Mas se ele tinha a obrigação legal de fiscalizar e não o fez, é muito difícil ele fugir da punição. A prova pode ser feita, a discussão pode ser feita, pode haver uma atenuação da pena, daqui a pouco, se isso ficar demonstrado, mas ele mesmo está dizendo que deu cumprimento a uma ordem absolutamente ilegal. E aí fica difícil afastar a responsabilidade dele nesse caso. Mas, como falei, eu falo em tese, né? É difícil, sem todos os elementos, a gente poder analisar. Né? Não estou aqui atuando como juiz, como julgador, né? Mas, enfim, conversando com vocês aqui a respeito desse tema. Perfeito, doutor Van Carlo. Só mais duas questões para nós encerrarmos. Luiz Henrique da Silva, ele tem uma pergunta sobre princípios. Luiz se encontra ainda na sala? Bom dia, tudo bem? Consegue me ouvir? Sim, estamos lhe ouvindo. Então, bom dia a todos. Prezado juiz de direito, doutor Van Carlo Anacleto, eu agradeço a presença dele, que é de grande relevância na atualidade a gente discutir direito ambiental. A minha pergunta sobre princípios seria assim: na esfera penal de responsabilização de crimes ambientais, a gente vê a doutrina e a jurisprudência aconselharem a não aplicação da sanção penal quando o delito de crime ambiental for de pouca importância. Porém, o princípio da insignificância, ele não deve ser utilizado quando há repetição da conduta criminosa ambiental. Tem exemplos de delitos em que, por exemplo, um homem desmatou 20 hectares de uma floresta nacional, foi ausentada a sua responsabilização penal, alegando insignificância. Ele voltou a reiterar a mesma conduta e, na segunda vez, não pôde alegar esse princípio. Eu queria saber a opinião do doutor a respeito desse tema. É cabível alegar o princípio da insignificância em crimes ambientais? O dano ambiental, ele pode ser mensurado? Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço a tua participação, a tua pergunta.
Bom, eu sou juiz aqui em Canela, na primeira vara. Eu tenho uma vara judicial, eu tenho uma competência ampla a respeito sobre vários assuntos, vários temas, né? Eventualmente também tem alguma coisa com relação a crimes ambientais, mas muito dessas questões de crimes ambientais acabam envolvendo o Juizado Especial Criminal, que é de competência da colega Simone, da segunda vara. Mas essa questão desses princípios, esses casos que foram citados, me faltaria, assim, elementos para uma análise mais aprofundada. Então, eu vou falar exclusivamente sobre o ponto de vista da prática forense e da análise dos processos que eu faço a respeito disso, sem ter aí a pretensão enfim, de falar de uma maneira mais consistente sobre esses princípios invocados pela pergunta. Bom, o princípio da insignificância, ele tem uma importância no direito penal, no processo penal. Há situações em que ele deve, sim, ser aplicado. A importância dele não apenas na prática, no dia a dia, no processo, mas também na sociedade, né? E em direito ambiental, eu penso que não foge dessa regra. Como tese, como princípio. Assim, bom, tu aplicaria o princípio da insignificância em um crime ambiental? Bom, em tese eu diria que sim. Não excluo a sua aplicação num primeiro momento. Agora, vamos analisar o caso concreto. Bom, desmatamento de 20 hectares numa área de preservação permanente do bioma Mata Atlântica aqui na Serra. Me parece que foge da insignificância isso, mas, enfim, também falo em tese, sem analisar o caso concreto que foi demonstrado no processo e as razões do Ministério Público, da Defesa, e as próprias razões de quem decidiu assim, né? Agora, vamos analisar algumas situações que são comuns e que acontecem, e que vamos ver se seria caso de aplicação ou não do princípio da insignificância. Eu tive um caso, e certamente nós estamos aí em mais de 200 pessoas participando, podem ter também situações parecidas com essa. Qual aquele tio, aquela avó, aquele amigo, aquele vizinho, daqui a pouco não tem um papagaio em casa? Né? Muitos de nós sabemos disso. Né? Bom, o papagaio está lá, sem licença nenhuma, sem autorização nenhuma, daqui a pouco é uma herança que ficou, enfim, essa pessoa está mantendo lá um animal em extinção, em cativeiro, sem licença, sem autorização nenhuma, ela estaria lá cometendo um crime ambiental, né? Tem que ser punida em razão disso, tem que responder a um processo em razão disso, né? Isso seria caracterizado como um crime. A própria questão que envolve, e é comum, principalmente na nossa cidade vizinha aqui, né, em São Francisco de Paula, as queimadas, né, o campo, que o agricultor queima ali um terreno, um lote, enfim, nós sabemos da vedação disso, nós sabemos do trabalho que a Brigada Militar faz na prevenção e todas as consequências disso, né, que isso pode ter para o meio ambiente, enfim, até para a sociedade como um todo, o risco que isso ocorre, né? Determinadas situações ali da pessoa do agricultor com pouco conhecimento, com pouca estrutura, vindo de uma cultura que a vida inteira a família dele que cultivou aquela área agiu dessa maneira, né? Será que haveria uma justificativa para afastar a incidência da norma penal nesse caso, punir civilmente, sim, mas afastar eventual crime que possa caracterizar numa situação como essa, né? Então, eu penso que há situações e situações. Embora a importância do meio ambiente, sob o ponto de vista penal, né, me parece que ele não foge da possibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Não sei se foi muito amplo na resposta, mas, enfim, dentro daquilo que foi perguntado aí, penso que, sem conhecer o caso concreto, é até onde eu posso ir. Tá bom, então, muito obrigado pela resposta, eu agradeço. Doutor Vancarlo, então, a nossa última pergunta da aluna Franciele, ela também está com problema no microfone, então eu vou ler para o senhor. Gostaria que falasse sobre a demolição de edificações em área de preservação permanente, pois se vê em alguns casos o princípio do direito à moradia, em outros a questão de que, sendo a demolição mais prejudicial ao meio ambiente, permanece a edificação. Na APP, há alguma jurisprudência consolidada sobre o assunto. Inclusive, esse é o
é o que eu trabalho, na realidade, eu trabalho mais a parte, na minha dissertação, a parte do direito à moradia e o direito ao meio ambiente. Mas, então, seria mais ou menos se há uma jurisprudência consolidada sobre o assunto. Obrigado pela pergunta, interessante. Que bom saber desse teu estudo, Maldana. Eu vou querer ler depois aí, porque essa é uma situação muito complicada. Né? Nós temos construções em área de preservação permanente de 30 anos, 50 anos, né, que já passaram por vários proprietários e que estão consolidadas ali, mas, evidentemente, né, até porque é uma questão geográfica, né, está numa APP. Como a gente vai resolver isso? Né? Isso tudo depende de interpretação, de entendimento, de análise. O Ministério Público tem uma importância muito grande na compreensão de todos esses fatos e como ele vai trazer isso também para o Poder Judiciário. Né? Eu já tive ações com esses pedidos ajuizados pelo Ministério Público, evidentemente, há 10, 15 anos atrás, e que agora, passada, enfim, processos complicados, que tiveram necessidade de prova pericial, com o litisconsórcio passivo formado por 30, 40, 50 pessoas, então demorou para ele ter um andamento muito mais do que aquilo que a gente normalmente tem aqui em Canela, principalmente, né? E agora, há alguns poucos anos, ficou pronto para ser julgado. Já outro promotor participou da instrução e deu o parecer final, as alegações finais, nesse processo, e pediu para afastar. Ele mesmo pediu para afastar dos pedidos iniciais a demolição desses imóveis. Né? Justamente com base nessa questão. Primeiro, uma situação que já está consolidada, de fato, e do prejuízo maior que poderia causar. Né? E a possibilidade, me parece, nesses casos, de interesse maior da sociedade, né, de haver uma compensação desse dano que foi causado. O dano está causado, está consolidado, a construção está ali. Como que nós vamos poder equalizar o princípio do direito à moradia, por exemplo, com esse princípio da preservação do meio ambiente, num caso concreto como esse? Penso que, na medida do possível, analisando o caso concreto, né, a questão da compensação ambiental acaba sendo, enfim, a melhor solução para esses casos. Nós temos casos em Canela, eu sei de casos em São Francisco, nem vou comentar sobre isso, eu já substituí lá, já atuei, né, nesses processos, mas envolve ali, se não me engano, moradias aqui no Salto, né? Enfim, situações consolidadas, enfim, que há pedido de demolição para essas casas, para esses imóveis, e não sei se já houve algum julgado lá ou não tenho acompanhado isso, mas é uma situação que nos aflige, sim, e penso que, como em todo o processo, é papel do juiz, do judiciário, harmonizar esses princípios quando eles estão em conflito. Né? Muito obrigada, doutor Van Carlo. Eu agradeço a oportunidade, a conversa com todos aí, e fico à disposição do que puder auxiliar aí a universidade e o pessoal que está trabalhando com o meio ambiente, esse assunto tão importante, tão relevante para todos nós. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade por ter sido convidada para participar, agradecer ao Dr. Van Carlo pela aula que ele nos deu hoje e aos colegas que fizeram perguntas interessantíssimas, né? E eu vou passar, então, para o professor Ayrton, que é o nosso coordenador do mestrado em Canela, para que ele faça os seus agradecimentos, tendo em vista tendo o adiantado da hora, né, professor? Bom dia a todos. Bom dia, doutor Van Carlo. Parabéns e obrigado pela tua palestra. Muito esclarecedora. Realmente, nós gostamos muito da tua exposição. Eu, que não sou um processualista, mas eu lido ali no mestrado com a disciplina de Direito Administrativo e Direito e Biodiversidade, mas na graduação nós enfrentamos ali no final do semestre a discussão do processo ambiental, né? Mais especificamente a Lei de Ação Civil Pública.
E as portas da universidade estão abertas aos colegas do Judiciário, aos demais que nos assistem também, do Ministério Público, os advogados, né? Porque o nosso mestrado, ele cada vez mais se torna um mestrado com o pé no chão, digamos assim, né? Até no início, eu lembro que o Jefferson comentou essa importância que existe da gente aliar teoria e prática, né? Toda a nossa, digamos assim, nosso percurso teórico, aí, nosso esforço teórico, ele tem que encontrar uma vinculação com o mundo real, com a prática, e está aí o nosso colega Alexandre Altman também, que é colega da universidade, né, que recentemente defendeu a tese dele em Coimbra, fez um trabalho teórico de muita qualidade, mas a gente já está enxergando a prática, né, a possibilidade de trabalhar, ele trabalhou com serviços ecossistêmicos, né, de trabalhar com isso na prática, não ficar só na teoria, né. A Cláudia fazendo o trabalho dela, a Maldaner, que está nos ajudando agora, hoje, com toda essa parte das perguntas, o protocolo e tudo, né, estudando um tema que vai ter uma repercussão direta na comunidade. Inclusive, eu comentei com os alunos, né, faço votos que, no final, vocês consigam todos defender, com certeza vão conseguir, e vamos levar para a Câmara de Vereadores, para os órgãos, as organizações, até mesmo o Poder Judiciário, né, para que a gente faça um seminário para divulgar essas ideias e para que isso tenha reverbere na comunidade. Eu acho que isso é muito importante. Então, esse é um recado que eu, como coordenador, ou subcoordenador, porque, na verdade, o coordenador é o professor Jefferson, né, é que o nosso mestrado, e é uma coisa que a comunidade enxergou muitas vezes os mestrados como aquele lugar onde os letrados vão galgar a carreira acadêmica, e vão estudar a teoria da teoria. Olha, se estuda muita teoria, mas há uma preocupação efetiva com a prática, né? Por exemplo, a sua exposição foi muito interessante para trazer as teses do STJ, principalmente, né? E nós teríamos até, acho que umas 5, 6 horas para discutir isso, né? Com certeza. Cada uma dessas teses abre um monte de janelas ali. Eu estava pensando na questão da súmula da não aplicação ali, do fato da teoria do fato consumado, né, a questão do princípio do não retrocesso, mas eu segurei essas perguntas, digo, não, vamos deixar os alunos perguntar, e nós não ficamos surpresos com as perguntas dos alunos, porque os alunos têm muita qualidade, tanto os alunos do mestrado quanto da graduação, e o direito ambiental está ganhando um espaço muito importante, o senhor é do Judiciário, está percebendo isso. Eu acho que a qualidade do trabalho dos advogados, do próprio Ministério Público, do Judiciário, está melhorando muito nisso, né? E nós, como mestrado em Direito Ambiental, nós ficamos muito orgulhosos. Então, é um agradecimento, é um convite para as próximas atividades, se possível, se o senhor quiser participar, escutar, ou assistir às outras palestras, perguntar, questionar, está tudo, estão abertas as portas, e a universidade está realmente contando com a comunidade, né? E veja bem, nós temos oferta de mestrado em Caxias, e nós estendemos turmas para Canela e para Bento Gonçalves. Né? Então, todo mundo é aluno do mesmo mestrado, só que nós temos uma turma em Caxias, uma turma em Canela e uma em Bento. Né? E no virtual, essa situação que a gente está vivendo agora do corona, a quarentena, ela está até por um lado e burmas de se comunicar, e esse evento está sendo um sucesso, talvez até por isso, porque a gente está conseguindo, inclusive tem gente do país, e eu vou fazer um vídeo para o pessoal, né, de tarde, às 17 horas, uma palestra sobre licenciamento ambiental, tendências e perspectivas. O Dr. Talde universitário, né? Dos nomes aí do licenciamento, amanhã a doutora Linda Cunha, que tem essa para tentar
a Monte, que vai olhar. Professor Ayrton, não sei se o senhor está me ouvindo, está cortando bastante a sua fala. Está falhando a minha fala? Segue falhando? Está falhando bastante. Quando o senhor começou a fazer... quando o senhor iniciou a fazer o convite para a palestra Deus já tarde, ela começou a falhar. Tá. Então eu vou simplificar o convite, então. Semana do Meio Ambiente continua, nós temos atividades de manhã e à tarde, estão todos convidados. E também faço o convite, eu coloquei o link no chat para a palestra que nós teremos com a doutora Alexandra Aragão, que é uma das maiores autoridades, se não a maior autoridade da língua portuguesa de direito ambiental. Essa palestra será dia 10 às 16 horas, e ali está o link para inscrições. Conseguiram me entender essa minha última frase aqui? Tá? Então, eu passo a palavra novamente a você, Cláudia. Já que está falhando meu microfone, eu vou te passar a palavra para a Dani também. Perfeito, Cláudia, então. Só se eu puder agradecer. Claro. Pode fazer essas considerações. Eu agradecer as palavras do professor Ayrton também e colocar que o Judiciário, principalmente aqui em Canela, claro que é o que eu represento, está portas abertas também para a academia, para a universidade. Nós temos uma parceria aí de quase 5 anos com a relação dos júris. Nós levamos os júris lá para dentro da universidade. O pessoal das cadeiras de práticas, né, fazem visitas, acompanham ali as nossas atividades dentro do fórum, né, então eu quero manter e, na medida do possível, nós conseguimos levar uma sessão de julgamento do Tribunal de Justiça também lá para dentro da universidade, né, o ano passado, o retrasado, vamos ver se a gente consegue repetir isso e cada vez mais aproximar a nossa prática, digamos assim, que o Judiciário representa nessa nossa relação aqui, com aquilo que de importante e que de relevante é produzido pela universidade e pela academia. Nós temos a noção e nós sabemos que nós temos que valorizar não só as questões práticas, né? Evidentemente, toda a produção científica, todo o estudo que é feito, todo o aprofundamento que é feito, porque se dedica a estudar uma matéria, ele deve ser trazido, deve ser compartilhado, deve ser valorizado, e nós temos total consciência disso.